ruim. É isso. Chamava Jota de falar isso de outra hora, outro dia. Vou nem falar disso hoje. Ô, Zinho, o negócio é o seguinte, 5-1, fora o baile. Mas, Dani, assim, quem olha, né, quem vê só o resultado 5-1... Acha que foi tudo o segundo tempo, tempo, que foi né? um jogo tranquilo, né, suave. E se a gente for analisar, né, os 90 minutos, o próprio Fernando Diniz fala isso na coletiva, né? O primeiro tempo, o River finalizou mais, 7 chutes a gol, exigiu mais do Fábio. Foi um jogo muito truncado no primeiro tempo, muito pegado, muitas faltas, e em alguns momentos violento, né? Até a gente discutia alguns lances de expulsão. O Enzo Pérez é um deles, o próprio Felipe Melo também. E o Fluminense entrou nesse jogo do River, de muito físico, de muita pegada. A intensidade é diferente de você colocar muito a parte do corpo a corpo. Não é isso. A intensidade é a velocidade com a bola, é você ser mais rápido para fechar o espaço sem a bola, para marcar, você ser intenso para pressionar o adversário, você com a bola ser intenso para imprimir uma velocidade no jogo, ter uma transição ofensiva, chegar rápido, movimentar rápido. O Fluminense entrou na pilha do River Plate, de muito contato corpo a corpo, físico, briga, discussão, jogo picado, jogo parado. O árbitro contribuiu com isso, ele tecnicamente é bom, o Gaciba analisou isso, mas a disciplina ele deixou a desejar. O Fluminense sai na frente porque o Cano chamou a responsabilidade no lance. Uma jogada rápida, um contra-ataque, amplitude com o Keno, ele acha ali o Cano que vai para cima e faz uma jogada brilhante, faz um golaço, foi o gol da partida. Mas logo depois tem o lance pela direita, né, que o De La Cruz é mais esperto que o Arias volta para recompor, e aí ele acha ali o Beltrán, que é um cara que está fazendo um gol, o garoto, e chega o empate, então termina um primeiro tempo equilibradíssimo, na minha opinião. Né, de muita disputa física, não encontrou espaço, principalmente o Ganso, que é o maestro do time, não encontrou no primeiro tempo o espaço para pifar os jogadores de frente. Aí vem a mão do treinador, porque o Keno se machuca, ele coloca o Lima. Eu mesmo pensei no John Kennedy, tem uma característica mais parecida com o Keno, né, de velocidade, de ter o drible. Ele opta pelo Lima, que é um jogador mais de meio, de marcação e que chega. No primeiro tempo, ele entra ainda fazendo esse lado esquerdo. Mas, para mim, foi nítido que no intervalo, dentro do vestiário, o Fernando Diniz mudou o posicionamento. Ele coloca mais fixo pela direita o Arias, aberto na direita como um ponta, traz o jogo mais pelo lado direito, libera o Ganso um pouquinho mais para frente, perto do Cano, né, e segura o Lima, perto do André, né, e do Alexander. Faz um tripé ali de jogadores de pegada, de marcação, com juventude, libera o Marcelo para apoiar um pouquinho mais para a esquerda, mas o jogo fica mais pelo lado direito. Aí o Arias brilha também. Ele dá assistência para o Cano, ele faz gol, foi o melhor jogador do Campeonato Carioca, merecidamente. O Cano faz 3 gols, ele é o artilheiro. Mas eu destaco muito a atuação no segundo tempo do Ganso, pifando, aqueles passes que só ele encontra, né, na passagem do Samuel Xavier, mas principalmente o Arias com o Cano ali, que se entenderam muito bem. E também, para finalizar, destacar a atitude do Felipe Melo, porque quando é expulso um jogador do River Plate, o zagueiro, né, ele rapidamente vai no banco e ele pede para o Fernando Diniz para ser substituído, porque ele sabia que ia ter pressão em cima dele, que ele poderia ficar exposto. Então, assim, o profissionalismo, a leitura também do Felipe Melo foi importante, pensando no grupo, e rapidamente o Diniz faz essa substituição e não dá chance. Aí o Demichelis também começa a botar atacante, tira zagueiro, ficou só com um zagueiro ali de origem, aí ficou exposto o River, tinha que sair para o jogo, aí o Fluminense deitou e rolou e fez um segundo tempo maravilhoso, foi um show, foi um espetáculo, e a torcida do Fluminense também, né, foi fundamental, fez uma linda festa no Maracanã, Dani.
Boazinho, eu concordo, eu entendo o que você está falando em relação ao Felipe Melo, mas é que o Felipe Melo já estava na hora extra, né? Ele tomou o amarelo pela entrada, e se tivesse tomado um segundo amarelo pela reclamação assintosa em cima da arbitragem ali no mesmo lance, também não seria um absurdo. Talvez por isso ele tenha teve feito aquela bola na mão dele, pedido. né, Dani? Então, a experiência fez o Felipe Melo pedir a substituição, né? E agora o negócio é o seguinte, Parece que pra ele mim... falou a seguinte frase, parece que... O que o senhor está esperando para me tirar? Por favor, querido treinador. Não, olha, o negócio é o seguinte, faltas. foi o jogo mais expressivo do Fluminense depois do Campeonato Carioca, né? Foi, mais com certeza, uma subida de degrau desse Fluminense. E enfrentando um jogo bem de Libertadores, mas até das antigas, né? Eu não gosto muito dessa tensão toda. 41 faltas, 9 amarelos, 1 vermelho, né? Um jogo que termina 5-1, coisa linda e tal. Aí você vai olhar os detalhes, é isso aí que o Zinho tá falando. Pô, mais finalização do River no primeiro tempo, falei agora, aí depois o Fluminense passa a jogar melhor, mas muita tensão. O Felipe, assim, eu não entendo. Vai lá, ele é guerreiro, etc. Tal. Levou o amarelo, o jeito que ele reclama ali, quase que ele vai embora por ali e prejudica. E ele não precisa disso, ele tem tanta experiência que ele pediu, inclusive, vê aí que está na hora de eu sair. E o River agora vai amargar isso aí, né? Nunca havia sofrido uma derrota desse tamanho nas competições da Conmebol, com 5 gols. E lá na Argentina é o seguinte, tem uma molezinha para ele agora, é o Boca no final de semana. E aí começa aquelas coisas, as 2 vezes que ele tomou 5 gols antes de enfrentar o Boca, ele perdeu. Não tem nada uma coisa a ver com o outro, O Demichelis colocou o cargo à disposição. Começa as estatísticas. O Demichelis chegou na Argentina e falou, se eu sou o problema... a repercussão na Argentina foi enorme. Não, mas é que o Arias... Vou pegar aqui. O Arias estava aqui, o Arias estava lá no jogo e tal, ele falou assim, o cartãozinho dele. O Arias e o Germancano, eles mostraram no cartãozinho. Aqui eu sou o Germancano, eu sou argentino também. Aí teve um rapaz que perguntou para ele, mas o seu sonho é jogar no River? Ele falou, não, eu sou Lanús. Eu não sou River, eu sou Lanús. Quando eu tiver que voltar, e se tiver que voltar, porque eu quero ficar aqui, eu vou jogar no Lanús, não vou jogar no River. Então é legal isso também. Os caras, eles não sabiam que o Cano jogava tanto. E o Cano disse que se tiver que seja, quando tiver que ser, a história de seleção, né? Que sempre se lembra no momento desse. Claro. Ele já passou da idade, talvez, de ter essa oportunidade, mas, enfim, continua sendo um artilheiro. Óbvio que ele ainda sonha com isso e tal. Cada vez mais difícil pela idade, mas não pela competência dele. Sim. Olha, são 23 gols em 21 jogos do Germancano, não é pouca coisa, não. O Pascoal citou os treinadores, a gente tem os dois falando sobre esse assunto, também temos a repercussão dessa vitória do Fluminense na Europa, até um pouco em cima da substituição que o treinador do River faz, né? Porque quando está perdendo o jogo, ele vai lá e tira um zagueiro. Será que foi bem? Vamos ver os treinadores para a gente falar disso aqui. Em relação ao Fluminense estar melhorando e tendo confiança, mas não é para disputar só competições internacionais. Está melhorando como um todo. Em 2019 eu estive aqui, então vai fazer agora 4 anos. E o time e o clube foi melhorando a instituição, foi melhorando a equipe, conseguindo trazer mais jogadores, mais gente querendo jogar no Fluminense. Então é um trabalho conjunto. Acho que o Mário, o senhor Paulo Angione, o Mário, o presidente e diretoria, assim, está de parabéns pelo que eles estão tentando implementar no clube, que é sempre uma questão de ir melhorando, fazer cada vez mais, mesmo com menos dinheiro. Então é uma sequência lógica e natural de quem trabalha muito. E eu acho que é um trabalho coletivo, cada vez mais coletivo, cada vez com mais mãos. E nesse sentido, acho que o Fluminense tem muito a crescer ainda. En principio creo que hicimos un grandísimo primer tiempo, contra hoy por hoy un equipo que está en estado de gracia, hoy por hoy el mejor equipo en Brasil, y vinimos y el primer tiempo lo hicimos muy pero muy bien, y todos tuvimos la sensación en el entretiempo, después de corregir y hablar algunas cosas que... Bom, pessoal, é isso aí, o Fluminense fez o River conhecer a sua pior goleada na Libertadores, 5-1 fora o baile. Muita gente aí acreditando, né, nessa Libertadores do Fluminense. O Fluminense merece, tá jogando um futebol muito envolvente. O Diniz merece essa Copa Libertadores. Só que tem um perigo aí, né? O Fluminense
não vai conseguir disputar essas 3 competições. Nem, digamos que o Flamengo tivesse bem, né, não conseguiria disputar as 3 competições. O Palmeiras não consegue, gente. O Fluminense, ele tem uma máquina de time, só não tem um elenco grande. Então, os times que têm elenco grande não conseguem, imagina o Fluminense. Então, eu acredito muito, né, depois de ver o jogo contra o Fortaleza, que o Fluminense ele vai focar todas as suas forças na Libertadores, que o Diniz já viu que é um título bem alcançável aí, dependendo muito da chave que cair também, né? Não pode dar o azar de cair aí em uma quarta, oitava. O vencedor, o campeão, ele tem que passar? Tem, mas é bem melhor você pegar lá no finalzinho, né? Um time mais embaçado. Time embaçado que eu falaria, time aqui do Brasil. Qualquer time aqui do Brasil é horroroso pro Fluminense pegar para qualquer um, né? Então é bom pegar time estrangeiro até a final aí, que o Fluminense consegue chegar nessa final tranquilo. Copa do Brasil também, só que a Copa do Brasil, por incrível que pareça, é um título mais difícil do que a Libertadores hoje. O Brasileirão é para quem tem elenco, né? Eu acho que o Brasileirão ficará com o Palmeiras, mas vai saber, né? Se caminhar aí no colo do Fluminense, ele leva essa também.